Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O livro de Romanos é considerado por muitos como a pérola do Novo Testamento. É um tipo de manifesto cristão. É tanto que se você for estudar em qualquer seminário, você vai pagar uma disciplina chamada, um componente curricular, chamado Análise de Romanos. Crisóstomo do século V, ele lia uma vez por semana Romanos. Agostinho se converteu lendo Romanos. Lutero, lendo Romanos, foi inspirado por Deus para insurgir-se contra os caminhos enganosos da Igreja Católica. John Wesley, grande vivalista da Europa, teve o seu encontro com Deus através dessa carta. John Stott afirmou que era o manifesto mais completo do Novo Testamento. Paulo aqui expõe todo o conselho de Deus. Ao lermos Romanos, somos tomados pela convicção de que o Evangelho é muito mais do que lucubrações humanas. Ao lermos Romanos, podemos observar que essas boas novas de salvação ultrapassa todas as teorias humanas. E nesta noite, eu queria compartilhar 3 verdades desse texto. A primeira verdade desse texto, do capítulo 1, versículo 16. Se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Logo podemos dizer, em primeiro lugar, que esse Evangelho, ele é de Deus. Não é um Evangelho pessoal, não é o Evangelho de propriedade particular de uma denominação, não é o Evangelho uma manifestação de um Deus desesperado no mundo em crise, mas pelo contrário, é a mensagem de Deus para a humanidade, é a única mensagem substancial maiúscula de Deus para o homem. Esse Evangelho é diferente do atual Evangelho que tem sido anunciado na mídia televisiva. Esse Evangelho é o Evangelho da salvação, não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho que ligamos à televisão e que ouvimos por aí, mas é o Evangelho como um meio da graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. Segundo lugar, são 3 coisas só que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, sobre esse versículo. A segunda é que esse Evangelho é a boa nova de Deus. Diferente dos telejornais que têm as piores notícias. Se você for olhar, você vai perceber que as pessoas são atraídas pelas piores notícias, pelas péssimas notícias. Mas esse Evangelho, ele traz a maior notícia que o mundo precisa ouvir. E você pode até estar dizendo o seguinte: não, mas o mundo já ouviu. Não ouviu. Eu ensino na rede pública também lá em Natal. Amanhã eu vou falar um pouco de manhã, dar um breve relatório do que eu estou fazendo lá, que Deus está fazendo por mim lá no ministério, em Natal, na igreja, em outros lugares. Mas um dos lugares que Deus tem me colocado para pregar o Evangelho é na escola. E eu levei esse ano um filme chamado A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E eu passei aquele filme falando sobre a vida de Jesus para aqueles jovens. E um jovem, depois ele sentou comigo e ele perguntou: e esse homem, ele realmente viveu? Ele sofreu, ele morreu dessa forma? Ele não sabia quem era Jesus. Para onde os jovens estão indo? Os jovens estão atordoados. Eles estão precisando realmente conhecer as boas notícias. E são notícias de salvação. Lembro-me que na Copa nós fizemos um projeto junto com algumas igrejas, 14 igrejas batistas regulares lá em Natal. E nós
desafiamos todos a distribuirmos cerca de 80.000 literaturas. Nós sabíamos, já tinha feito um mapeamento de onde eles iriam chegar, quais eram as seleções, quais eram os povos que iriam chegar ali, os japoneses, as pessoas do Uruguai, os norte-americanos. Nós sabíamos quem ia chegar, onde iria chegar, e eu tinha acesso a muitas informações lá da universidade, que abrigou também parte da logística da competição da Copa 2014, e nós saímos nas ruas para falar desse evangelho. E lembro muito bem que nós colocamos em japonês, teve um dia que o Japão veio aqui, e nós distribuímos na rede hoteleira, além da circunvizinhança e nos aeroportos, literatura, e nós fizemos questão de colocar um versículo em japonês, em espanhol, em inglês e em português. E esse versículo era o versículo-chave que todos nós conhecemos. O versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era o centro das Escrituras que nós queríamos levar para esses povos. E eu lembro muito bem, um dia que um desses donos de hotéis me chamou lá no hotel dele, queria que eu tomasse café com eles, tudo, e eu vi muitas vezes lá os americanos, muitas vezes os japoneses. Lá na nossa igreja tem um casal de japoneses, e nós saímos nas praias, nós saímos nos hotéis, nos shoppings, e quando os japoneses encontravam com ele, era aquela felicidade, e ele aproveitava, dava literatura, falava de Jesus, falava de João 3,16. Vi muitos gringos pegando lá o folheto, os 5 cartões, e lendo o plano de salvação, porque na verdade essas pessoas, os jovens hoje em dia, precisam das boas novas. As boas novas não é esse maniqueísmo gospel que não passa de uma manifestação infantil, equivocada e esquizofrênica que vemos propagada especialmente pelas igrejas neopentecostais. Dentre elas, posso citar aqui sem medo a Empresa Universal de Edir Macedo, a Empresa Internacional do R.R. que não é esse Soares, a empresa do homem lá que tem o chapéu na cabeça, o Valdomiro. Essas são empresas que não passam de empresas e que não representam o evangelho verdadeiramente e puro. Esse evangelho não é um debate teórico. Esse evangelho, como disse aqui no início, ele é a boa nova de Deus. Não se trata de um embate entre Deus e o diabo, porque Deus não briga com o diabo. Deus já venceu o diabo. Não se trata de um adversário de Deus. Ninguém pode se contrapor a Deus. Como diz a Epístola Paulina, agindo Deus, quem impedirá? Por outro lado, o Evangelho, ele também serve para nos humilhar. Assim, a gente compreende as nossas limitações e como somos pequenos diante dele, como somos carentes, como somos pecadores, como somos frágeis, como somos imperfeitos. Porque o Evangelho mostra Cristo. E cada vez que nos aproximamos do Evangelho, podemos perceber o quanto somos carentes, o quanto precisamos mudar as nossas atitudes. Porque o Evangelho mostra verdadeiramente quem nós somos. Esse é o Evangelho. A outra verdade que quero compartilhar com vocês, e aí vou me deter um pouco mais de tempo, é que esse Evangelho, além de ser um Evangelho de Deus, além de ser o Evangelho das boas novas, esse Evangelho é o Evangelho de poder. Certo pastor foi em 2010 no Haiti, e todos sabem que em 2010 o Haiti passou por uma grande tragédia. O Haiti tinha uma população de 30% de evangélicos. Quatro meses depois da tragédia, o resultado era o seguinte: 40
400.000 pessoas mortas, 1 milhão de desabrigados, cidades sem luz, corpos empilhados, miséria absoluta, falta de água, de comida. E aquele pastor contou que em meio à tragédia, os haitianos se reuniam às 6 horas para cultuar a Deus. E ele dizia que em uma dessas reuniões, os haitianos cantavam fortemente, vibrantemente, com alma, com força, com coração. Eles cantavam o cântico: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. É o evangelho de poder que faz isso na vida daqueles que estavam desamparados. Aquelas pessoas em nenhum momento estavam querendo decretar, exigir alguma coisa de Deus ou pedir alguma coisa. Diferentemente de quando, de vez em quando, nós ouvimos, as pessoas muitas vezes vêm para a igreja para barganhar com Deus, para receber a bênção, para receber a vitória. Mas o evangelho de poder não é isso. Eu lembro muitas vezes de várias pessoas que preguei o evangelho. Lembro de uma senhora que começou a uma doença de ordem degenerativa, da ponta do pé até a cabeça. E ela, muitas vezes as pessoas iam lá na casa dela e diziam: olha, você está curada, em nome de Jesus você está curada. E eu chegava lá e ela se enchia de esperança. E eu chegava lá, e não vinha cura, não vinha cura. E eu chegava lá, tinha que desmanchar tudo e dizer: não, não é esse o evangelho. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai, porque Ele é soberano. Mas você precisa se pegar com Deus. E aquela mulher morreu, mas ela morreu em paz com Deus. Outro dia, está em Candelária, uma mulher que frequentava a Universal, e o filho dela frequentava a nossa igreja. E ele chegava para mim muitas vezes e dizia o seguinte: pastor, eu não aguento mais, eu tenho que ir lá com minha mãe. E eles chegaram para minha mãe e disseram que ela tinha que deixar de tomar os remédios, porque Deus tinha curado ela. E eu fui obrigado a dizer aos pastores: você não pode fazer isso, porque minha mãe precisa desses remédios. Aí eles mudaram, disseram: não é bem assim e tal, não, elas podem tomar alguns. Enfim, a mulher com câncer chegava, e ela já perto da sua morte, e ela disse: traz o seu pastor aqui que eu quero falar com ele. E eu fui lá fazer a visita a ela na casa dela, e ela olhou para mim e disse: pastor, quero que o senhor ore por mim, mas eu quero que o senhor saiba que alguém veio aqui, servo de Deus, um homem de Deus, e botou a mão aqui no lugar onde estava o câncer, e eu senti um queimor, e eu estou curada. E o filho dela tinha me dito que ela estava sem comer antes da visita. E eu disse para ela: minha querida, que Deus te abençoe, espero que realmente você esteja curada. Mas eu quero dizer algumas coisas a você. Quero dizer que você precisa comer, você precisa se alimentar, para você não ficar mais doente ainda. E eu vou orar para você, para Deus te dar paz no coração. E fiz uma oração por ela, conversamos um pouco, depois fui embora. Com uma semana ela partiu e foi para a glória. Esse evangelho que é anunciado aí, não é o evangelho de Deus, não é o evangelho de poder. Esse evangelho é outro evangelho, não é o evangelho dos haitianos. Os haitianos que diziam também, mesmo tendo perdido tudo, que só sabe a dor de perder um filho, de perder os familiares quem passa, só sabe a dor de perder aquilo que construiu com muito esforço, mesmo que seja pouco quem perde. E os haitianos diziam, dia após dia, eles diziam: vamos louvar porque pode ser o último dia de nossas vidas. Eles cantavam: porque Ele vive e posso crer no amanhã.
Independentemente das circunstâncias, nós precisamos acreditar nesse evangelho do poder de Deus. Porque nós sabemos de onde viemos, da idolatria, da prostituição, do pecado, das trevas. Nós sabemos porque vivemos, nós temos um propósito. E nós sabemos para onde nós vamos, para a glória celeste. Esse é o evangelho do poder de Deus. Eles cantavam por isso, porque ele vive e posso crer no amanhã. Não fiquemos desapontados, tristes, pensando no amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. O nosso futuro é certo. Não devemos ter medo da crise. Quando eu fui a Portugal, antes de descer, o senhor português que estava no meu lado, ele chegou e disse para mim o seguinte: a palavra que você... Ele disse duas coisas. A primeira foi que ele disse: a palavra que você mais vai ouvir aqui será a palavra crise. E a segunda coisa que eu quero dizer a você é que nós portugueses estamos deprimidos, baixo astral. Nós brasileiros não precisamos, nós que cremos no evangelho e no poder de Deus, nós não precisamos ficar assim, porque nós sabemos em quem nós cremos. E no 377 diz isso. O crente não precisa ter medo do amanhã, o crente não precisa ter medo do futuro. O crente não precisa ter medo da crise. O crente não precisa ter medo de gato preto. O crente não precisa ter medo de astros. O crente não precisa ter medo de escuro. O crente não precisa ter medo de sexta-feira 13. O crente não precisa ter medo de passar debaixo de escadas. O crente não precisa ter medo de macumba. O crente precisa entender o que é o evangelho e o poder de Deus na sua vida. O evangelho não é essa viagem louca com ênfase na prosperidade material. Nós somos enveredados, engodados todo dia a pensar que aqueles que têm os maiores recursos são os que vivem bem, são os que vivem na linha do sucesso, aqueles que vestem as melhores roupas, aqueles que viajam o mundo inteiro, aqueles que frequentam os melhores restaurantes, aqueles que possuem os melhores carros. Não sei se você já percebeu, mas eu já percebi muito isso. Muitas vezes eu paro o meu carro e vou pregar em algum lugar, e quando eu saio daquele lugar, as pessoas saem para olhar qual é o carro que eu estou dirigindo. Eu estou falando de crente. O sucesso não é medido pelos bens materiais, não é medido pelos anéis, não são medidos pelo o número de faculdade que você frequentou, não é medido pelo tanto de dinheiro que você ganha ou pelo emprego que você tem, não é medido pelo o número de pessoas que tem na sua igreja. O sucesso é medido por Deus. E o evangelho vai na contramão desse evangelho pequeno, infantil, esquizofrênico, que nós muitas vezes não fazemos do mesmo jeito deles, mas tentamos associar com esse evangelho. O evangelho não é um bilhete premiado da Mega Sena. Quantas vezes eu não já escutei as pessoas chegarem e dizer o seguinte: ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Muitas vezes. Porque as pessoas, infantilmente, inconscientemente, estão atrelando a felicidade e o sucesso ao dinheiro, ao poder do dinheiro. O evangelho não é essa viagem louca, como disse, com ênfase na prosperidade. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, ele disse, no capítulo 15, versículo 19, abra sua Bíblia e vamos ler esse texto, o único que eu quero ler, além de Romanos 1, 19, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19,
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido, minha querida, se contente com a sua sorte. Se é pouco, se é muito, se é mediano, se contente com a sua sorte. O que Deus quer fazer na sua vida é manifestar o Evangelho através de você, por você. O Evangelho que é dele, que não é seu. O Evangelho que traz essa mensagem maravilhosa de boas novas. O Evangelho que é o poder de Deus para salvar o perdido, o pecador. É disso que os jovens precisam entender, internalizar e vivenciar na sua vida. De que, repetindo, esse Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido, o pecador. É o perdido, o pecador que precisa desse Evangelho. Uma vez por mês, eu visito um hospital aqui em Natal chamado Giselda Trigueiro. Hospital que trata especialmente das doenças infectos contagiosas. Tuberculose, AIDS. E Deus colocou no meu coração esse propósito de evangelizar as pessoas que têm AIDS. HIV/AIDS. E eu sou muito abençoado e grato a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. E eu vou pregar o Evangelho lá, para aquelas pessoas que muitas vezes não tem ninguém nem para visitá-los. Nós levamos algumas coisas para eles, desodorante, sabonete, algumas coisas. Mas levamos principalmente o Evangelho. E eu lembro de muitas cenas, mas quero contar uma delas. Depois de visitar alguns leitos, eu passo no corredor e vejo um jovem tomando o seu medicamento, de cabeça baixa, entre 17 e 22 anos, e os pés muito inchados. Aquele jovem estava derrotado ali. E eu passei por ele e disse: boa tarde, Deus te abençoe. E ele não deu a mínima para mim. Não deu a mínima, ignorou. Ficou lá com a cabeça baixa. Eu disse: não vou desistir, vou voltar de novo. Voltei. Disse: meu querido, eu quero dizer que Jesus te ama. Que eu te amo e que Deus tem uma palavra para você, de conforto ao seu coração. Para que você possa levantar a sua cabeça. Para que você possa prosseguir continuando os medicamentos. Para que você possa ter uma esperança de mudar a sua vida. E quando eu disse isso, que li a palavra de Deus, aquele jovem mudou o semblante, aquele jovem levantou sua cabeça, deu atenção à palavra de Deus. Nós oramos e ele disse que queria Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E mais, quando saísse dali, ia procurar uma igreja para servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse é o Evangelho de poder. Não precisa malabarismo, não precisa show, não precisa subterfúgio, não precisa convencer com meras palavras. Porque as palavras, elas são oriundas do Evangelho de Deus, que está nas Escrituras. O Evangelho é simples, mas é para salvar o homem do pecado. Hoje em dia parece que o jovem, mas ele passa mais tempo no Zap. Ele não consegue viver sem um celular. É todo o tempo no Face. É todo o tempo no WhatsApp. É todo o tempo navegando. E às vezes esquece de que aqueles com quem ele está navegando, ele precisa falar desse Evangelho que é o poder de Deus. Não tem tempo mais de oração. Não tem tempo mais de devoção com Deus. E aí o inimigo entra e faz um desastre tremendo. Esse país, essa cidade, precisa desse Evangelho. Esse país não precisa de uma revolução social baseada nas teorias de Marx. Esse país não precisa
de uma reforma tributária. Esse país não precisa de uma nova Constituição. Esse país não precisa de um novo Código Judiciário. Esse país precisa de Jesus. Deixemos as redes sociais, quando é usada de modo exagerado, e vamos falar de Jesus. Vamos externalizar a nossa fé com os nossos lábios, ou então também com as redes sociais. Nós precisamos e devemos falar dele, porque dele, por ele, são todas as coisas, a glória eternamente, amém. Precisamos romper com o paradigma do politicamente correto. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos falar de Cristo. Sempre que possível, eu uso as oportunidades que Deus me dá para falar de Cristo. Porque eu sei que as pessoas precisam escutar de Cristo. Você deve, meu querido, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você deve falar de Cristo, você deve viver Cristo. Não se acovarde, fale de Cristo, diga que você é de Cristo, diga a sua origem, diga que você se converteu, que você é diferente. Fale de Cristo, é de Cristo que precisamos falar, porque Ele é a coroa do universo, Ele é o cumprimento das profecias, Ele é o Salvador do mundo, Ele é a mistura mais aprimorada do que qualquer pintura, Ele é o ápice e realização de qualquer empreendimento. Para o artista, Cristo é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, Ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, Ele é o pão da vida. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, Ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico, Ele é o médico dos médicos. Para o professor, Ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, Ele é o novo e caminho vivo. Para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Para o escritor, Ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, Ele é o semeador e senhor da colheita. Para o floricultor, Ele é a rosa de Saron. Para o jornalista, Ele é a boas novas de grande alegria. Para o filósofo, Ele é a sabedoria divina. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o estadista, Ele é o desejado das nações. Para o trabalhador, Ele é o provedor de descanso. Para o cristão, Ele é o Filho de Deus. Para o discípulo, é o comandante geral. Para mim, Ele é o incomparável. Por isso, não devemos cessar de falar do Evangelho do poder e do Evangelho de salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Que o Evangelho de Deus, meu querido, minha querida, invada o seu coração, ao ponto de que as boas novas sejam manifestadas em sua vida como expressão do poder de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um no nome de Jesus. Amanhã de volta aqui, quem puder chegar, quem mora aqui, é claro, às 9 horas, a EBD. O pastor Jean estará no rádio amanhã, 6h25. E à noite o encerramento da programação, às 7h30, 19h30. Todos serão bem-vindos durante o dia. Você pode convidar outras pessoas e trazer alguém para ouvir a mensagem aqui à noite. Amém? Amém. O pastor Jean, depois da oração, vai chegar até a porta, por favor. Agradecemos-te, Senhor nosso Deus, por tua graça maravilhosa, por tudo que se deu aqui nesta noite e pela proclamação do Santo Evangelho poderoso para salvar, para transformar e fazer de cada um nova pessoa, nova criatura. Agradecemos, Senhor nosso Deus, por cada um que chegou nesta noite. Pedimos para que possam ter a oportunidade de amanhã ouvir tua palavra novamente. Em nome de Jesus, despede-nos em paz na tua graça.